Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre uma lei russa muito debatida, que é a lei russa, Lei Yarovaya, de 2017, também conhecida como a Lei Religiosa. Sim, você não ouviu errado. A Rússia possui uma lei que define o que pode ser considerado religião ou não, ou quais religiões podem se manifestar no território russo, tá? E a gente vai falar sobre essa questão geopolítica no vídeo de hoje, mas antes de mais nada eu peço aí que você se inscreva no canal, que você curta e que você compartilhe esse vídeo com a sua família e seus amigos, tá? A gente já tem aqui no canal um vídeo sobre a possível ascensão do Islã na Europa. E o que a gente vê na Europa, grupos extremistas islâmicos, por exemplo, pregando livremente o seu modelo de religião, que não é o majoritário. Quando a gente fala aí de Islã radical, a gente tem que lembrar aí do arabismo ou do salafismo, que é uma ortodoxia, digamos, não digo nem ortodoxia, mas é um grupo minoritário que está aí baseado e muito presente na Arábia Saudita, mas que desde o século XIX tem aí se expandido pelo mundo e aí, obviamente, tem aí meio que batido de frente com o Islã tradicional sunita e suas quatro principais escolas, assim como o xiismo, que é uma minoria do Islã, mas é um grupo ainda muito grande. E aí você vê na Europa, a gente tem aqui no canal o vídeo que mostra links de pessoas na Europa pregando contra o Estado laico, contra a multireligiosidade ou mesmo o fato de você não ter religião nenhuma. Tá? Isso em algumas mesquitas. E é uma capilaridade muito grande desses grupos terroristas ou desses grupos radicais. Mas por que isso ocorre na Europa? Porque não há uma fiscalização, justamente pelo fato aí das leis europeias defenderem a sua liberdade de expressão. E a Rússia, pensando aí lá em 1997, na questão de segurança do Estado russo, essa lei foi aprovada, depois ela foi ratificada pelo Supremo Tribunal Russo, né, o STF russo, ainda que, de acordo com muitas pessoas, essa lei vai contra a Constituição russa, que diz aí que todo mundo pode ter qualquer religião ou nenhuma. Vamos falar um pouquinho dessa lei e quais são as implicações dela. A gente tem aqui, essa lei de 1997, ela estabelece 3 categorias de comunidades religiosas. O primeiro é um grupo religioso, que não precisa se registrar junto ao governo, mas também não pode abrir contas em bancos, ter propriedades, conduzir cultos abertos ao público, ter lideranças estrangeiras e publicar materiais impressos. Depois, para você poder publicar material impresso, você tem que fazer parte de organização religiosa local. E aí, você só consegue isso, a sua religião só consegue isso na Rússia, a partir de 1997, depois de atuar por pelo menos 15 anos. Aí você consegue virar um grupo religioso. E aí o terceiro tipo de religião na Rússia, ou o terceiro nível, é organização religiosa central. E aí pode ser requerido quando uma mesma denominação tem pelo menos 3 organizações religiosas locais. Com esse status, é possível abrir organizações locais sem o período de espera. E dentro desse preâmbulo da lei, ele reconhece com o cristianismo, o islã, o budismo e o judaísmo como parte inseparável da herança cultural russa. E aí, com essa lei, ela fica mais restrita. Por quê? Porque é para combater justamente o terrorismo. As testemunhas de Jeová, por exemplo, foram banidas da Rússia. O governo russo considerou as testemunhas de Jeová como um grupo extremista. Muitos dizem pela questão de não servirem às Forças Armadas. E agora você, se for testemunha de Jeová na Rússia, você não pode cultuar, você não pode professar sua fé. Além disso, os mormons e o movimento Hare Krishna também foram afetados por serem minoritários, por sua origem estrangeira e também pela índole proselitista, ou seja, pelo fato de terem o hábito de baterem de porta em porta, dizendo aí se você quer se converter ou não. E aí, meus amores, a grande questão é o seguinte: essa lei, ela vai contra muitos princípios ocidentais. Mas você viu na TV recentemente algum ataque terrorista na Rússia? Ou você vê na TV grupos extremistas islâmicos ou de qualquer outra religião fazendo proselitismo em território russo? A gente não vê. E aí muitos islâmicos, inclusive aqueles que são considerados moderados ou que são contra o arabistas, eles citam o caso russo. Eles dizem o seguinte: olha, se a Europa seguisse o modelo russo de religião, você não teria esse problema. Por quê? Como é que funciona na Rússia? O Islã é considerado uma das religiões oficiais da Rússia. É um grupo religioso local. É o terceiro nível desses 3 níveis que nós acabamos de falar. Então você pode ter mesquita, você pode propagar sua fé, você pode imprimir o Corão, sem problema nenhum. Mas para você, o que você vai falar na mesquita, vai haver um controle do Estado. Não diretamente do Estado, mas desse grupo islâmico associado ao Estado. Entende? Então quando chega um arabista, por exemplo, na Rússia e começa a fazer um discurso que vai contra aquilo que o grupo local islâmico considera correto, ele vai ser banido.
Se for um estrangeiro, pode ser deportado ou pegar 6 anos de prisão. Então isso impede, pelo menos é assim que o Estado russo vê, impede que você tenha proselitismo religioso extremista na Rússia. Então eu, Bruno, por exemplo, vamos supor que eu fosse para a Rússia e tentasse abrir a igreja Loucuras de Meu Deus. E eu começo a pregar coisas que não são nem católicas nem protestantes. E aí a Igreja Católica na Rússia ou a Igreja Protestante na Rússia ou suas denominações poderiam virar para o Estado e falar, olha, o que o Bruno está fazendo vai contra aquilo que nós consideramos correto. E aí eu, Bruno, não poderia, então, ter essa liberdade de culto, ou imprimir panfleto, ou mesmo falar algo que vá contra esses centros ou esses grupos religiosos russos, entende? É certo o que a Rússia faz? Olha, de acordo com muita gente, não. Funciona? Sim, funciona. Essa é a grande verdade. E aí eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que é válido esse exemplo russo? O Estado decidir quais são as religiões corretas? Entenda, não é o Estado em si que diz essa é correta. O Estado permite que haja várias religiões, mas tem uma série de pré-requisitos para você ter ou fazer parte de uma religião reconhecida pelo Estado. Qualquer coisa diferente daquilo que o Estado tutela ou que o Estado permite que exista é considerado heresia ou mesmo pode se enquadrar em grupo terrorista, grupos extremistas, e aí fica muito mais fácil para o governo russo poder aí te mandar embora, te prender, apagar aquele tipo de propagação daquela ideia ou daquela ideologia religiosa. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida você coloca nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.